Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Primeiro, eu faço convite para que se inscrevam no nosso canal para estar aí acompanhando toda, todas as palestras, bem como estar acompanhando e recebendo as notificações do nosso Evangelho no Lar, que é toda segunda-feira às 10 horas. Informamos também que os estudos da nossa casa, eles já voltaram, eles estão acontecendo, na verdade eles não pararam, né? Eles estão acontecendo aí de maneira online, então procure o seu coordenador, então procure ali nas nossas redes sociais as informações necessárias para estar participando aí dos grupos de estudo. Também as evangelizações, tanto de infância quanto de juventude, estão acontecendo de maneira online. Então participem, né? Tragam aí os jovens e as crianças para participar da evangelização online. Antes de mais nada, antes de começarmos a nossa reflexão da noite de hoje, vamos à nossa prece, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por tudo que tem nos dado, por todas as oportunidades que nos dá no nosso dia a dia, que possamos estar enfrentando esse período de pandemia com muita resignação, com muita coragem, sempre muito bem amparados pelos seus bons espíritos, possamos levar sempre nas nossas atitudes, nas nossas palavras, o Evangelho, que possamos seguir os seus ensinamentos, Mestre, e ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. O tema proposto para a noite de hoje, para a reflexão de hoje, ele está lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 11 a 13, não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. É um tema muito importante, muito interessante, que nós podemos fazer uma relação com os dias atuais, com a nossa realidade. Antes de mais nada, Jesus ele passa esse trecho através de uma parábola. E um pouquinho, só para a gente compreender um pouquinho o contexto da parábola, alguns pontos importantes valem ser ressaltados. O primeiro deles é Jesus, estando na qualidade de um espírito puro, ele é extremamente inteligente, altamente inteligente e com uma autoridade moral máxima. Então, ele ensina a todos nós pelo que ele diz e pelo que ele não diz. Ou seja, as suas atitudes, elas ensinam a cada vez, a cada passo, a cada movimento. Outro ponto importante é que a lei mosaica, ela era rígida, ela era bem rígida na sua época, e que muitos das suas punições, elas se davam através do apedrejamento. Os religiosos, na época, eles eram responsáveis pela educação moral das massas, ou seja, eles educavam moralmente a população. Essa era a responsabilidade maior deles. E, por fim, a lei só ganha vida na boca do intérprete. Ou seja, nós só temos aqui na Terra, né, que fique bem claro, na justiça terrena, que a lei aconteça, ela só acontece se alguém movimentá-la. Ou seja, se ninguém falar nada, se ninguém fizer nada, se ninguém acionar a lei, nada vai acontecer, né? Então, esse ponto também é muito importante, porque nós sabemos que aqui na Terra ainda temos muitas leis equivocadas, muitas leis que ainda estão em aprimoramento, estão avançando de acordo com a nossa evolução, né? Então, para darmos início, no,
Os intérpretes da lei na época, eles trouxeram até Jesus, eles levaram até Jesus uma mulher que fora surpreendida em adultério. Levaram até ele e jogaram ela nos seus pés e falaram: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Jesus se cala, fica olhando, fica esperando, e aí já traz um primeiro ensinamento, uma primeira reflexão para nós. Eles levaram a mulher, mas e o homem? E o adúltero? Onde é que ele estava? Que justiça é essa que é feita para que somente um dos lados, uma das partes? Né? Continuando, eles complementaram. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? E aí vem a maior lição dessa passagem que Jesus poderia dar a todos nós. Ele pegou, silenciou, se abaixou e ficou ali, escrevendo na areia, ficou ali mexendo na areia, ou seja, nos mostrando que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. O silêncio de Jesus traz ali a maior lição que nós podemos ver nessa passagem. O que eu tenho a ver com a intimidade do outro? O que eu tenho a ver com a intimidade do outro? Jesus, na qualidade de espírito puro, novamente lembrando, ele tinha, né, e sendo um espírito extremamente inteligente, moralmente evoluído, ele tem um profundo respeito pelo nosso livre-arbítrio e pela nossa intimidade, demonstrando ali que nos calarmos muitas vezes é a melhor atitude. Mas, né, se fosse qualquer um de nós, como ainda estamos nessa caminhada evolutiva, nós teríamos muito facilmente pego e perguntado: Ah, mas o que aconteceu? Né? Conta mais o que aconteceu com fulano, o que ela fez, né? Como é que foi toda a situação? Me conta tudo, como é que foi tudo isso? Isso aí é muito fácil de nós fazemos isso todos os dias. E aí fica aquela questão: nós falamos sobre aquilo que não sabemos, nós opinamos sobre aquilo que não vamos nos envolver, nós ditamos normas para campos que não vamos atuar. E muitas vezes ensinamos como se fôssemos doutores, em que não temos a autoridade do tempo, ou seja, nós não temos a experiência para falar de determinada situação. Mas mesmo assim nós ensinamos. Então, fazendo agora um parênteses e entrando aqui no nosso contexto atual, nós estamos no meio da pandemia e a internet se tornou aí a maior arma que nós vemos aí, se tornou fundamental para a nossa existência hoje em dia. E nós vemos muitos debates e muitas discussões causadas justamente por essas questões. Nós começamos a falar de coisas que nós não sabemos, nós começamos a falar, a brigar principalmente por questões que não cabem à nossa autoridade, questões que a gente não vai se envolver efetivamente, por questões que nós não temos experiência para falar, muito menos estudamos sobre o assunto. Nós pegamos fatos isolados e transformamos aquilo em sensacionalismo e acabamos discutindo e perdendo amigos e perdendo pessoas que poderiam estar ao nosso lado aí, que nós estamos passando por uma pandemia, nós devíamos estar todo mundo ombreando para passar por esse momento. Estamos aí caminhando todos juntos para passar por esse momento. Mas não, nós vamos brigando, estamos cada vez mais discutindo por questões do nosso julgamento. Que a gente julga sem saber. É muito fácil julgar. Nós nos tornamos julgadores de tudo que acontece da vida alheia, de questões que não nos cabem. Então,
como é que será que Jesus agiria nesse momento? Como é que Jesus agiria nesse momento que nós estamos passando? Ao ver aí tantas notícias, tantas brigas, qual seria a reação dele? Continuando, aqueles doutores da lei, eles continuaram ali é, incitando Jesus para que ele falasse alguma coisa. E aí Jesus se levanta e fala a seguinte frase: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele se silencia, abaixa e volta a escrever na areia. E aí então começa mais uma lição de Jesus, de que ele saiu do âmbito da fofoca e sim deu ali uma lição de moral para todos os presentes. E para nós também, que hoje vemos a história, os que hoje lemos a parábola, né? Porque Jesus é a moral viva. Jesus tem autoridade moral para falar as coisas. Ele é capaz de nos ensinar. Ele fala com propriedade. E como ele é um espírito superior, eles são a representação da moral de Deus. Eles vão exemplificando, eles vão espalhando os ensinamentos divinos e as leis divinas por todo o universo. E foi isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio nos ensinar. Então, esse posicionamento dele, de aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, mostra que quem está encarnado na Terra não tem autoridade moral para apedrejar. E o único que tem, não apedreja. Porque ele entende, ele compreende que nós somos capazes de errar, que nós ainda somos espíritos em evolução, somos espíritos que estamos aprendendo com os nossos erros, estamos ainda errando e vamos trabalhando para nos melhorarmos. Então, o único que é capaz, que tem autoridade para apedrejar, não apedreja. E aí, dos mais velhos para os mais novos, eles vão indo embora, vão se distanciando do local, até que então sobra Jesus e a mulher adulta. E Jesus olha então, vê que não tem ninguém e pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. E ali, novamente, mais uma lição do mestre para com a aluna. A lição sai de toda a população, de todos aqueles que estão julgando, para a aluna. E mostrando que então nós atraímos pessoas e circunstâncias que revelam a nossa intimidade. É aquela frase: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, que tipo de vibrações eu estou emanando? Que tipo de sintonia eu estou nesse momento, nessa minha encarnação? O que eu quero para mim? Quero espíritos bons, espíritos superiores me acompanhando a todo momento? Ou não? Então, essa lição, que nós só atraímos para nós aquilo de que nós estamos emanando. Né? Mas aí é outro ponto importante, falar que os acusadores eles não foram embora por causa da autoridade moral dela. Eles foram por causa da autoridade moral de Jesus. Porque pela lição, por todo o ensinamento que ele trouxe e pela vergonha que eles sentiram ali naquele momento, que fizeram com que eles fossem embora ali e, e tomara que tenham refletido, né, sobre o assunto. Jesus, outro ponto importante salientar, ele demonstra com toda essa passagem de que somente
um julgador existe em todo o universo, que é Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, mas ele nos julga e nos faz, melhor, ele utiliza a sua justiça através das suas leis, das leis morais, que estão lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. Então, nós não temos essa autoridade para julgar. Quem tem é Deus. Deus que faz esse julgamento através das suas leis. Tá, mas você vai me perguntar, Scott, só que atualmente a gente tem nossas leis humanas, nossas leis da Terra, e temos aí os juízes, enfim, todo o sistema judiciário que julga essas pessoas. Eles estão errados em agir assim? Não. Por quê? Porque o grande ponto do judiciário não é julgar as pessoas, e sim julgar os processos, julgar as situações, julgar as causas. Ninguém está ali para julgar as pessoas. Eles estão ali para julgar aquele processo, com imparcialidade dentro daquilo que foi apresentado. Trazendo lá aquela reflexão do começo, que a lei ela só é viva quando ela é falada. Trazendo então de que a lei ela só é acionada quando há algum intérprete. Nenhum de nós, outro ponto importante para essa reflexão, é que nenhum de nós sai do estado de espírito imperfeito para espírito perfeito numa encarnação. Porém, também não é julgando que nós vamos passar por esse caminho. Nós temos aí que trabalhar as nossas imperfeições, trabalhar as nossas dificuldades, para que nós possamos, então, evoluir e aí chegar a estado de espíritos puros, sermos extremamente inteligentes, temos uma autoridade moral enorme, estarmos lá acompanhando Jesus. Olha que maravilha! Que coisa boa, né? Pensar que a gente pode estar lá com Jesus, né, acompanhando ele, estando ao lado dele e na mesma condição. Olha que coisa boa. Então, a parte da parábola, ela termina aí. E daí, lá no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, no seu capítulo 13, Pecado e Punição, ele traz uma continuação dessa passagem, na qual João ele faz a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu: Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostitui? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos, infernais da consciência pesarosa e sem rumo. E aí Jesus não, João vai lá e exclama: Entretanto, defendendo ali os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Olha que pergunta interessante que João faz ali para Jesus. E o mestre então sorriu e, sem perturbar, esclareceu: Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? A sacerdotes da lei, magistrados e filósofos, ou seja, os maiorais
na época, que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele que a ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, é que, em todos os planos da vida, um instituto da justiça divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Olha que segundo momento, depois ali, Jesus com os seus discípulos, demonstrando que cada um tem as suas dores. Cada um de nós tem os seus sofrimentos. Então, quem somos nós para julgar o nosso próximo? A gente não sabe o que a pessoa está passando, a gente não sabe o que o outro está passando para ficar ali julgando. Então, mas isso não quer dizer que se a gente não julgar, a justiça não vai ser feita. Justiça divina, no caso, né? Ela não vai ser feita. Porque Deus tem os seus mecanismos de fazer com que a justiça funcione. Deus não precisa de justiceiros. Não precisa que nós vamos lá e começamos a agir em seu nome, achando que somos donos da verdade e da justiça. Ele não precisa disso. Ele tem seus próprios meios. Cabe a nós procurar evoluir e auxiliar dentro do possível para que aquela pessoa não volte a errar. Então, para encerrar, meus amigos, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Muito obrigado, que Jesus sempre nos ampare, nos ilumine a cada dia, que possamos estar aí com muita força e muita fé para passarmos por esses momentos tão difíceis que toda a humanidade está passando. Vamos orar? Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos orientado, nos ensinado, que possamos então julgarmos menos, que possamos então buscar nos silenciar perante os erros do próximo, sempre que não pudermos ajudá-lo. Nos orienta, nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja.